quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai começar uma nova série em que nós vamos falar sobre o livro As Fontes do Self, do filósofo canadense Charles Taylor, que é um livro que foi publicado em 1989. Nesse livro, o Charles Taylor faz uma busca histórica para chegar a uma definição do que é a nossa noção moderna de identidade, a nossa moderna de eu, a nossa moderna de self. Esse é um livro muito complexo, um livro extremamente rico. A própria compreensão dele é um tanto quanto trabalhosa, então vamos aqui tentar discutir um pouco sobre o que o Charles Taylor tem para nos ensinar. A noção de identidade que o Charles Taylor nos apresenta, ela é necessariamente ligada a uma ideia de moralidade. A definição do eu, a definição do que é um indivíduo, a definição de uma identidade, ela é feita mediante uma série de valores morais, diante uma espécie de hierarquia de valores, uma hierarquia ética, que leva então à definição de questões como o bem, como o mal, que vão definir as ações do ser humano e como o ser humano, diante dessas questões morais, ele se posiciona. Então Charles Taylor nos coloca uma noção de avaliações fortes. As avaliações fortes são uma espécie de arcabouço, uma espécie de procedimento que precisa ser feito diante das questões morais para a gente conseguir defini-las, para a gente conseguir definir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. E ao longo da história do pensamento humano, diversas avaliações fortes foram feitas até que a gente chegue à noção contemporânea que a gente tem de identidade. Nessa sua linha de pesquisa, o Charles Taylor ele aborda duas linhas de pensamento que ele considera que permeiam, que formam essa nossa noção do que é essa identidade. Uma delas é pela via histórica, ou seja, ao longo do passar do tempo, os seres humanos foram definindo, foram discutindo, foram criando noções diferenciadas do que é moral, do que é ética, do que é indivíduo, do que é identidade, do que são as ações. Então, para a gente compreender o hoje, a gente precisa percorrer toda a história de como esses pensamentos foram desenvolvidos. E é o que ele faz ao longo do livro. Ele pega desde a antiguidade até os tempos atuais para nos mostrar como foi a evolução dessa noção de identidade. O outro aspecto importante que ele nos traz é um aspecto linguístico. O Charles Taylor considera que essa formação moral, essa formação de identidade, ela se manifesta de diversas formas. Ela se manifesta através do pensamento dos filósofos, ela se manifesta através de questões estéticas, através das artes, a literatura, a pintura, tudo isso vai colaborar para a formação dessa noção de identidade. Ele também pensa que as próprias mudanças dentro da própria sociedade, a forma das pessoas pensarem, também são uma forma de se gerar essas avaliações fortes. Então, o aspecto linguístico é importante porque a gente pode conceber que ideias são criadas, são discutidas, são transmitidas, elas se espalham entre as pessoas e com isso mudam o mundo. A gente pode pensar então como ao longo do tempo novas ideias foram surgindo, novas práticas estéticas foram sendo desenvolvidas, novas perspectivas de pensamentos sociais foram se desenvolvendo, tudo isso interagia entre si através da linguagem e foi provocando mudanças na maneira como se pensa a identidade.
O Charles Taylor também nos apresenta que três aspectos foram importantes ao longo desse desenvolvimento, dessa noção de identidade. O primeiro deles é a relação do indivíduo com o seu exterior, seu relacionamento com os outros, com o mundo fora de si. O segundo ponto é o desenvolvimento de uma noção de identidade, uma noção de eu, que vai estar também ligada a uma noção de liberdade, a percepção de que você existe, você é livre, você age. E o terceiro ponto seria a formação de uma noção da percepção do si, do papel do si. E aqui a gente vai ter a noção da dignidade, que é um ponto importantíssimo que o Charles Taylor nos coloca, que ao longo do tempo ocorreu no desenvolvimento da noção de moral que a humanidade atribui a si. Então vamos pensar, tentar reconstruir todo esse histórico que o autor nos coloca ao longo desse livro. O primeiro ponto é pelo aspecto da percepção da antiguidade. E aqui o principal pensador que nos coloca é o Platão. Segundo o pensamento platônico, existe o mundo das ideias e o mundo das sensações. Então, toda a percepção de bem e de mal, toda essa noção de ética, ela não está presente nos indivíduos, ela está fora dos indivíduos. Os indivíduos estão no mundo das sensações, e esse mundo das sensações nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Então, a função do filósofo é de tentar, através da razão, alcançar a noção de bem e a noção de belo. Ou seja, o indivíduo ele se encontra numa situação onde, de uma certa forma, não há escolha. Ele é movido pela razão e a noção de bem não lhe pertence. Essa noção de bem ela existe independentemente do ser humano, e apenas através da razão é que se é possível alcançar uma noção de bem, uma noção de certo, uma noção de errado, uma noção de belo. Então, a questão da moral que existe junto ao indivíduo não parte do indivíduo. Ela precisa ser alcançada através da razão. Um pouco mais à frente, alguns séculos mais à frente, a gente vai ter o pensamento de Santo Agostinho, e o acréscimo de Santo Agostinho, que ele coloca nessa ideia de identidade, é pelo termo de interioridade. Santo Agostinho ele era um filósofo cristão, e ele trouxe muito do pensamento da antiguidade para ser discutido pela perspectiva do cristianismo. Então, se em Platão a gente tinha o indivíduo que ele deve buscar esse bem exterior, aqui em Santo Agostinho a gente vai ter o indivíduo que tem a percepção da sua interioridade, que vai ser identificada com a noção cristã de alma e a noção de uma ideia exterior, onde ele vai buscar essa noção de bem e mal. Pelo viés do Santo Agostinho, a noção de moral não nasce intrinsecamente ao ser humano, ela está fora. Porém, ele já dá um passo que vai bem mais além na noção de identidade, a partir do momento em que ele coloca essa interiorização do ser humano, esse olhar que o ser humano tem uma perspectiva de um eu, e de um eu que vai buscar alguma coisa, e não um indivíduo que existe apenas enquanto uma réplica de um mundo no mundo das sensações, do mundo das ideias. Mais para frente a gente vai ter também o pensamento. Em René Descartes a gente vai ter um passo adiante no pensamento do Santo Agostinho. Se o Santo Agostinho ele colocou a ideia dessa interioridade, o René Descartes ele pega a noção de um eu, de um indivíduo, e lança a sua famosa frase, o penso logo existo, ou seja, ele define
que a percepção do mundo está dentro do ser humano, e não em algo fora dele, como Platão pensava. Então, é um rompimento com a noção que se tinha na antiguidade de que a noção de bem e a noção de mal seriam algo extrínsecos ao ser humano, seria algo fora da órbita do ser humano. Aqui a gente tem a divisão de um ser pensante, o que o René Descartes chamava, né, de res cogito, e um mundo material, né, que o Descartes chamava de res extensa, coexistença. Então esse eu pensante, ele vai conseguir ordenar através da sua razão, através do seu pensamento, aquilo que existe no mundo. Então ele vai conseguir captar, ele vai conseguir compreender o mundo e vai conseguir desenvolver as noções de bem e de mal, as noções de ética, que vão trabalhar juntamente a sua perspectiva de identidade. Então a gente viu ao longo desse primeiro vídeo da série que a gente tem primeiro em Platão a noção de um ser humano em busca do mundo das ideias através da razão, e que as noções de bem e mal estão neste mundo das ideias, e ele está buscando isso. A noção de bem e de mal não são inerentes a ele. E a gente teve então em Santo Agostinho essa noção de identidade, a formulação de um eu que penso, de um eu que tem vontade, porém a noção de bem ou mal não estão presentes nesse indivíduo, não estão presentes nesse eu. São noções fora do ser humano, são noções formuladas por Deus. Então não cabe ao ser humano discutir, basta o ser humano ele tem que compreender essa premissa divina e acatar e obedecer. Já em Descartes a gente tem a noção deste eu pensante que vai descobrir o mundo, que vai conhecer o mundo, e vai ser um avanço para a gente pensar no indivíduo enquanto um ser que tem liberdade e que é capaz de formular a sua própria noção de bem e de mal, de moralidade e, consequentemente, de identidade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. No próximo vídeo a gente dá continuidade a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado.